Bom dia a todos. Hoje estamos aqui nessa manhã ensolarada de sábado, realizando nossa 104ª reunião do Mãozinha Verde, hoje falando sobre o ODS 4, Educação Inovadora, dentro do âmbito da temática do Mãozinha Verde, Educação Inovadora, Inclusiva e Sustentável. Nós estamos aqui hoje com dois queridos convidados, nosso querido presidente da APAP e diretor do Museu Alfredo Andersen, aqui em Curitiba, nosso querido amigo Luiz Gustavo Vidal. Também temos aqui hoje para falarmos sobre um pouco sobre a questão da importância da arte, da cultura, no âmbito da educação urbana, com a arquiteta paisagista Betina Panceira. E estamos aqui hoje reunidos com um grande grupo de pessoas aqui interessadas nessa temática que acho que importa a todos, né? Eu pediria que apenas pudéssemos nos manter dentro da mesma filosofia que sempre fazemos, ou seja, a primeira hora dedicada à exposição e apresentação dos nossos convidados. Nós estamos ao vivo, gravando, a sala tem uma reverberação enorme, então eu pediria às pessoas que estejam aqui na sala que se mantivessem em silêncio, para não haver problema na transmissão e na gravação. Eu agradeço muito a presença de todos aqui e todos aqueles que também vão poder participar e interagir. Primeira hora do Mãozinha Verde, desses encontros, sempre é dedicado, como eu falei há pouco, aos nossos convidados. Então nós vamos distribuir essa fala primeiramente para a Betina, porque você é aqui cavalheiro com as mulheres, e depois nós vamos ouvir então o Luiz, e no segundo bloco nós temos esse momento de interação. Apesar de estarmos nesse formato aqui, por uma questão de gravação, isso aqui é uma roda de conversa entre amigos. Eu agradeço muito a Simone Grossetti, professora da UTF-PR, que não tem medido esforços para a gente poder sempre estar juntos aqui. Esse ano é um ano emblemático para nós, porque os amigos do Jardinetes têm sido aí parceiros estratégicos. Quero agradecer muito ao Cresce por esse espaço cultural magnífico aqui, onde nós fazemos as nossas reuniões sempre ao último sábado de cada mês. Então, quero agradecer a vocês todos que estão aqui, não vou nominá-los, mas queridos amigos, e todos aqui vão poder participar, como eu falei, dentro da dinâmica. Para quem não conhece o Mãozinha Verde, o Mãozinha Verde surgiu em 2015, baseado na Agenda 2030, ou seja, nós temos feito reuniões frequentes a respeito da Agenda 2030, dos 17 ODS e das 169 metas que norteiam essa agenda para ser atingida até o ano de 2030. Mãozinha Verde surgiu em maio de 2015, a agenda foi estabelecida em 2015 também, só que em setembro. A Rede Brasil do Pacto Global oferece apoio e participação ativa nas nossas atividades, não só aqui em Curitiba, como em outros pontos do Brasil. Hoje nós temos a felicidade de ter realizado um impacto positivo já em quase 500 mil de pessoas em Curitiba. Nosso maior projeto de impacto socioambiental é o Regenera, do qual a professora Simone Grossetti tem feito um esforço sobremaneira para que a gente possa unir técnica e arte aí para a gente poder levar um pouco de educação também à cidade de Curitiba. Ontem ainda, antes de ontem, fizemos a inauguração da primeira passarela adotada em Curitiba. Essa passarela é uma das mais antigas de Curitiba. Fizemos um esforço sobremaneira para que a gente pudesse revitalizar e oferecer um pouquinho mais de qualidade de vida urbana a Curitiba. Então, não vou me alongar, queria muito agradecer novamente ao nosso querido Luiz Gustavo Vidal, mas peço licença para que eu possa passar a palavra então a Betina, que vai se auto-apresentar e vai discorrer um pouquinho. Aqui é um bate-papo, tá, pessoal? Mas como eu falei, vamos ouvir os nossos convidados e no segundo bloco daí nós fazemos uma interação com perguntas, indagações, participações de todos, inclusive de você que está online. Betina, por favor. Gente, bom dia. Eu falo um pouco baixo, então se alguém não estiver ouvindo, levante a mão que eu me esforço um pouco mais. Puxa o microfone um pouquinho. Puxar um pouquinho mais para cá.
Bom, meu nome é Betina Zeira, eu sou arquiteta pela PUC e sou especialista em paisagismo urbano. Vocês vão dizer, puxa, mas é sobre educação, o que uma arquiteta, o que uma paisagista vai poder falar sobre educação? Eu acho que hoje a ideia é a gente trocar informações, trocar ideias sobre a educação como algo mais amplo, né? A gente pensar que a educação está muito além daquilo que a gente, num primeiro momento, pensa, que é aquele entre muros da escola, né? Que, infelizmente, pelos últimos acontecimentos, dizem alguns que os muros da escola ficarão ainda mais altos, né? Eu espero que não. Mas eu acho que a gente poderia pensar na cidade como esse ambiente educador, né? A cidade que é o local da onde todos nós viemos, onde todos nós estamos. E a gente trocar algumas ideias e fazer esse exercício dessa cidade como esse ambiente, vamos chamar assim, de educação continuada, que nos auxilia, que nos inspira, e que nos traz ideias novas sobre procedimentos, sobre hábitos e também sobre mudanças de hábito. Eu estava lendo uns dados bem interessantes que saíram esses últimos dias numas reportagens. Vamos falar do nosso quintal aqui, que afinal é a cidade, não sei se todos nascemos aqui, mas pelo menos onde moramos aqui, que é a nossa Curitiba. Vocês vejam só, 40 anos atrás, em 1980, que foi o ano que eu nasci, Curitiba tinha um pouquinho mais do que 1 milhão de habitantes. Hoje, 43 anos depois, ela tem praticamente o dobro. Nós somos quase 2 milhões de habitantes. E o mais interessante é que nós não crescemos só quantitativamente. A nossa população se transformou. Vejam só que coisa. Alguns bairros cresceram exponencialmente, outros diminuíram. Então a gente pensaria, quais bairros cresceram? Será que foi o Ecoville, né? Será que foi o Champanhar, que aliás nem existem como bairros, na verdade, é o Moçungue, o Campo Comprido, Bigorrilho, né? Enfim, não. Foram a SIC, o Sítio Cercado, o São Miguel e o Campo de Santana. Eu confesso que eu tive que olhar no mapa aonde é o São Miguel, porque eu não sabia. Eu sou nascida e criada aqui e precisei pesquisar. Os bairros que mais diminuíram, vejam vocês, o Alto da 15, o Batel, as Mercês, o Centro Cívico, o São Francisco, o Auer, o Jardim Social, o Seminário. Então vejam que interessante. Pensem nas características dessas populações. Eu penso que também as soluções que a gente pode dar para a educação, para acesso dessas pessoas à cultura, à educação, também não pode ser considerada a mesma de 40 anos atrás, visto que claramente a população não é mais a mesma, né? Desse modo, eu acho que algumas iniciativas a gente tem que, claro, também valorizar o que é bom e comentar. Eu acho que a gente tem que permitir que essas pessoas também tenham um acesso mais facilitado a questões de educação de uma forma mais democrática. Então, algumas coisas que estão sendo feitas, eu acho que vale a pena a gente comentar que são muito bacanas. Uma delas é uma escola de segurança alimentar que a gente tem aqui embaixo do viaduto do Capanema. Junto com o restaurante popular e com outras questões, vamos dizer assim, sociais ali que estão sendo feitas ali para o pessoal, a gente tem uma escola que ensina pessoas a cozinhar, a aproveitar melhor os alimentos, a colocar menos desperdício, enfim. E isso aqui embaixo do viaduto, num local onde já existe, sabidamente, uma população com alta vulnerabilidade social, né?
Outra coisa que também tem que ser levada em conta, que eu acho que a gente precisa comentar, é a questão da fazenda urbana, que é uma iniciativa muito legal da prefeitura, que procura também democratizar o acesso a essas informações e até o acesso à produção de alimentos. Lá tem cursos sobre hortas urbanas, sobre todos esses conhecimentos que, na verdade, o que é a educação, se não a gente passar os conhecimentos adiante, né? Não só essa educação formal que a gente entende dentro da escola, mas acho que os conhecimentos como um todo. E outra coisa muito legal que a gente tem aqui é a questão do Vale do Pinhão, que eu acho que sim, ela incentiva a inovação, né? E, inclusive, uma coisa bem legal que eu estava lendo é que, novamente, Curitiba, pelo terceiro ano consecutivo, foi eleita como uma das 7 cidades mais inteligentes do planeta. Está agora indo para a final, junto com várias cidades dos Estados Unidos, enfim. Eu também, do mesmo modo que o meu colega Mesquita, olhei assim meio torta para a reportagem e pensei, bom, vamos ver o que é considerado inteligente, o que é levado em conta aqui. Prosperidade econômica, saúde social e riqueza cultural, tá? Sendo que Curitiba se destaca pelo seu interesse à sustentabilidade e sendo um destino atraente à inovação. Então eu penso, se a gente está nesse viés de fomentar essa inovação, eu penso talvez a gente pudesse também caprichar um pouco mais em alguns outros pontos. Eu diria assim, talvez já não dificultando algumas coisas, já seria uma grande coisa. Não criando barreiras para que certas coisas acontecessem. Por exemplo, não sei se todos sabem, mas a gente trabalha com a parte de revitalização de áreas urbanas. É o carro-chefe do nosso escritório e a gente procura identificar, baseado numa lei municipal que é muito legal, que é a 11.642, que permite que empresas privadas adotem espaços urbanos e promovam essa revitalização, essa manutenção, trazendo inclusive novos espaços verdes, novos espaços de brincar, novos espaços, novos contatos com arte, com cultura no espaço urbano. Porém, essa lei, ela não dá nenhuma contrapartida, vamos dizer assim. A empresa vai lá, investe X dinheiros do seu bolso, mas ela pode ter uma plaquinha desse tamanho que diz assim: empresa X adota esse local. Lógico que nos últimos anos, desde a pandemia principalmente, tem sido muito mais difícil identificar, né, algum maluco, vamos dizer assim, que tope fazer isso investindo seu dinheiro privado e não tendo uma contrapartida. Por outro lado, a gente já tem leis muito bacanas, que são de pagamento por serviços ambientais. Então, hoje, essa lei ela é entendida muito mais no sentido conservacionista. Então, assim, se, por exemplo, uma determinada empresa é dona de uma área que tenha arborização, que tenha área verde, vamos dizer, né? E ela promove que essas árvores não sejam cortadas, isso pode ser revertido como um pagamento por um serviço ambiental. Existe um IPTU verde, existe, vamos dizer, uma diminuição, talvez, em algumas taxas de impostos, porque ela está permitindo que aquela área continue verde, que ela traga um benefício coletivo e que, enfim, entende-se que ali ela está permitindo que a natureza promova um serviço para a cidade. Mas, se a gente pensar que áreas verdes urbanas são áreas de respiro, se a gente pensar que, pelo relatório da ONU, a gente está falando que talvez a gente chegue numa área, numa quantidade de urbanização de 93% nas regiões sul e sudeste em 2050, 93% das pessoas estarão morando em grandes centros urbanos. A gente não pode falar de sustentabilidade se a gente não falar das áreas verdes como um todo, mesmo aquela pracinha da esquina, aquele jardinete, a cobertura do seu edifício, que pode ser transformada, a fachada do seu prédio, de repente, pode ser tornada como uma área verde urbana, por que não? Todas essas pequenas coisas contribuiriam
para que todos nós pudéssemos usufruir desses serviços ambientais que a natureza nos presta, né? Já existem estudos que hoje estão sendo chamados como 330-300, que é bem interessante, que até o Gilmar me apresentou ontem, era algo que eu não conhecia, que diz assim, enfim, fizeram lá todos os mapeamentos e chegaram à conclusão que o ideal seria que nós tivéssemos 3 árvores para cada casa, nós tivéssemos 30% de cobertura arbórea mínima numa área, vamos dizer, considerando uma cidade ou um bairro, enfim, pelo menos 30% de cobertura arbórea, e a gente tivesse 300 metros de proximidade, de cada pessoa pudesse ter um máximo de 300 metros para percorrer até ela encontrar um parque ou uma área verde, né? Então, isso seria o ideal. Juntando com um outro estudo que a gente chama de 5, 10, 15, que também diz que o ideal seria que a gente pudesse ter cidades mais caminháveis e a gente estivesse a 5 minutos de tudo aquilo que a gente faz todos os dias, a 10 minutos a pé, né? Daquilo que a gente faz uma vez por semana e a 15 minutos daquilo que a gente faz de 2 a 3 vezes por mês. Vocês pensem que cidade diferente a gente teria se a gente pudesse aplicar todas essas coisas. Então, quando a gente fala de inovação, de cidades inteligentes e dessa questão, eu acho que isso obrigatoriamente passa por esses conceitos do todo, conceitos dessa educação, desse conhecimento também daquilo que é bom para o coletivo, e não só do que é bom individualmente, do conhecimento que a gente adquire para si, mas esse conhecimento que pode ter esse benefício coletivo. Então, a gente, enfim, no Mãozinha Verde a gente discute bastante ideias e sempre joga algumas coisas novas, assim, né? Então, eu estava refletindo aqui sobre algumas últimas conversas que a gente teve no grupo, e eu estava pensando que legal seria se esses espaços públicos que a gente gostaria de revitalizar, a gente também pudesse incentivar o acesso à cultura. Hoje, em Curitiba, é muito difícil você conseguir aprovar a colocação de uma obra de arte em área pública. Isso tem que entrar num conselho, isso tem que... E muitas vezes você não consegue. Mas que bacana seria se justamente para essas populações que aumentaram do Sítio Cercado, do São Miguel, se lá a gente pudesse ter nos locais abertos, públicos, esse acesso à cultura. E eu vou um pouquinho mais longe. E se esses pagamentos por serviços ambientais, que não são só propriamente ambientais, mas se a gente pensar em saúde da população, em saúde mental, pensar nos benefícios da sustentabilidade social, econômica, pensar nesse tripé e não só no ambiental, que legal seria se empresas pudessem revitalizar um espaço, pudessem investir e oferecer nesses espaços públicos oficinas, cursos. Que legal seria se, vamos dizer assim, a gente, vamos supor, fizesse uma parceria com o Museu Alfredo Andersen. Ali são dados cursos maravilhosos, que eu sei que tem fila de espera, né, enorme para conseguir uma vaga nesses cursos. E se de repente um curso de escultura, de um painel em concreto, pudesse ser dado numa área pública dessas, se os alunos ali pudessem produzir essa arte, e essa arte pudesse ser incorporada ao espaço público, revitalizando esse espaço. Que coisa diferente, que coisa inovadora. Se de repente a gente pegasse, vamos dizer, cursos técnicos, de formação para pedreiro, e vamos pegar essas pessoas e treinar, ou vamos fazer a aula prática
em espaços públicos e incorporar isso que as pessoas estão aprendendo a esse espaço público. Um curso de jardineiro, vamos levar o pessoal ali, vamos revitalizar essa área pública e ele aprendendo e tal, ele já vai inserir essa novidade, vai auxiliar nesse processo de revitalização. Que coisa incrível seria isso, né? Então, eu acho que de repente a gente pode pensar um pouquinho fora da caixa. E, enfim, eu ia dizer mais alguma coisa, deixa eu só olhar aqui na minha anotaçãozinha. Sim, uma outra coisa que eu estava refletindo. Hoje, quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, ou melhor, enfim, a gente precisa fazer um cursinho, né? A gente precisa pagar uma taxa quando a gente quer dirigir um carro. Eu me pergunto se a gente não deveria também ter um cursinho, e já tem que se pagar uma taxa, mas se a gente não deveria educar cada pessoa que vai construir uma casa. Por que eu digo isso? Nós, como arquitetos, a coisa mais comum que a gente escuta é o cliente diz assim, temos as normas, temos as leis que dizem lá, você tem que ter X% de permeabilidade no teu terreno. Você tem que ter, a construção tem que estar ventilada, ela tem que estar a não sei quanto de distância. Aí você faz o projeto direitinho para o teu cliente, passa o fiscal da prefeitura, dá o habite-se. A primeira coisa que esse cliente vai fazer depois que o fiscal virar as costas é tacar concretão, fazer uma calçada, eu vou fechar isso aqui, eu vou fazer uma calçada para minha diarista poder lavar, né? E ainda lavar com que boa, que é melhor, né? Para poder incorporar ainda no lençol freático, né? Bastante produto químico, né? Enfim, então, que tal se a gente também pudesse explicar para essas pessoas que não são só normas chatas, existe um porquê disso tudo ser assim, explicar, trazer conceitos de permeabilidade, de ventilação, de materiais sustentáveis, de construções sustentáveis, e as pessoas pudessem ser certificadas, incorporar esse conhecimento. Isso são conhecimentos que vão fazer uma cidade melhor. Porque na medida em que fulano e beltrano não mais concretar a sua calçada lá no fundo, a gente vai ter cidades mais respiráveis, vai ter cidades mais permeáveis. E isso parece bobo se a gente pensar, mas se a gente multiplicar isto por 2 milhões de habitantes da nossa cidade, isso vai fazer muita diferença, né? Então, eu acho, assim, a minha pequena contribuição hoje seria a gente realmente pensar nessas questões educacionais como algo que devem ser incorporadas ao longo da nossa vida sempre de novo, né? Não como um processo que a gente termina na escola, mas algo que precisa continuar e precisa aumentar, eu diria, né? Para que a gente tenha esse benefício sistêmico, né? Então, eu acho que é isso que eu queria contribuir nessa manhã de uma forma Betina. Humilde. Obrigada. Obrigado, Betina. Eu gostaria apenas, por conta também do adiantado da hora, nós começamos um pouquinho atrasados, mas deixar a Betina eu acho que dá para esperar a abertura do bloco para a gente seguir a mesma sequência, né? Então eu queria primeiro agradecer aqui ao presidente Luiz Castegnaro, diretor jurídico aqui do Cresce, obrigado. Obrigado ao Cresce, né? Que nós estamos na Casa Cresce, né? Obrigado aqui mais uma vez. Nós não nos cansamos de agradecer a parceria que temos desde a primeira edição da Semana Santa, em 2019, o Cresce e o COFES, o sistema COFES-Cresce, tem estado conosco. Obrigado, presidente Luiz Castegnaro, em nome de quem nos saúde e cumprimento todos os corretores de imóveis também do Paraná. Nosso querido presidente da APAP, nosso querido amigo Luiz Vidal, que é o diretor do Museu Alfredo Andersen, também vai poder se auto-apresentar e tecer as suas impressões a respeito do que nós podemos colaborar com a arte, com a alegria, com a cultura, no âmbito da educação ambiental da cidade. Por favor, Luiz. Obrigado, Gilmar.
Vejo vários amigos aqui, vários colegas, presidente Castanharo, essa casa que nos recebe aqui, que é muito importante também, os Mãozinhas Verdes, né? Bom, o convite, assim, ficou meio em cima da hora, né? E o Gilmar falou, vamos fazer um bate-papo lá. Eu jamais imaginaria que fosse em formato de palestra. Acabei não trazendo PowerPoint, também não trouxe nada, né? Mas vamos ver se a gente consegue trazer alguma experiência, né? Especialmente em questão da arte, e 2 espaços que eu dirijo atualmente. Um é o Museu Alfredo Anderson e o outro é o Centro Juvenil de Artes Plásticas do Paraná. Bom, o Museu Alfredo Anderson, ele é um complexo. Ele é formado pelo museu, que é um museu casa, onde o artista vivia na época, e também, em anexo, nós temos a Academia Alfredo Anderson, né? Então, quando a gente fala academia, a gente fala ensino, e daí a gente já entra no tema. O Centro Juvenil de Artes Plásticas, ele é um centro, centro cultural, né? Já fala por si só. Ele é voltado para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Então, nós temos as experiências de 8 a 17 anos no Centro Juvenil, e nós temos, a partir dos 18 anos, aí no Anderson. Sempre é a questão do ensino das artes, né? E quando a gente fala, a Bettina falou, trouxe vários dados, inclusive, algumas reflexões que eu acho que vai ser um pouco mais de debate depois, mas eu gostaria de dizer assim, é uma experiência muito interessante trazer a arte e o conhecimento da cultura, e até porque a gente fala em formação de cidadão, quando a gente fala em formação de criança, adolescente, e a gente pega nos momentos, inclusive, de lazer, porque a criança que está lá, que está fazendo algum curso, o adulto, ele está lá porque ele quer, não é uma escola regulamentar, fundamental, enfim, que a criança é colocada, ela está lá porque ela gosta, porque ela quer, ela vai optar se ela quer fazer teatro, se ela quer fazer pintura, se ela quer fazer desenho, né? E isso é muito importante. A mesma coisa na parte dos adultos. A gente tem, a partir de 18 anos, eu vejo que nas gestões anteriores a gente tinha muita gente de idade, e hoje baixou muito essa faixa etária. A gente tem muitos adolescentes, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas se voltaram ao fazer, ao conhecimento, ao conhecer, ao fazer. Foi muito interessante. Bom, falando um pouquinho do Centro Juvenil, vamos lá atrás. A gente remota aí, é um espaço que completou no dia 16, agora 70 anos. O Paraná é o único, o único estado que possui um equipamento do gênero voltado para crianças e adolescentes para o ensino das artes. Então, isso é um salto quântico muito grande. Veio lá de trás da professora Amy Caldeira e do professor Guido Viaro, essa montagem. Tudo começou uma coisa assim sem muita pretensão na questão do desenho livre para a criança poder desenhar livremente, e a partir disso a coisa tomou uma proporção e uma organização também, né? Porque o espaço é muito organizado. Quando você entra lá, eu sempre falo assim que me arrepia, porque a energia que tem por causa das crianças é muito grande. Então, nós temos lá um auditório de teatro para 60 pessoas, para crianças. Nós temos 4 salas, todas com a questão do audiovisual, com mesas para desenho, uma sala só de audiovisual com vídeo, um espaço externo maravilhoso, e nós temos também um espaço expositivo, porque a partir do momento que é um centro cultural, é uma das coisas que eu tentei mudar um pouco a mentalidade, inclusive das professoras que estavam no ambiente. Primeiro, nós estamos no Paraná. Se nós vamos ensinar arte, nós temos que ensinar arte paranaense, porque aquelas referências que vêm lá de Tarsila da Amaral, não desmerecendo, obviamente, Portinari e tudo, isso daí automaticamente vão ter em sala de aula. Agora, a arte paranaense é esquecida por
por muitas pessoas, né? E a partir do momento que você começa a estudar um pouco a sua região, né, você vê que a história é cíclica, ela se repete, né? As pessoas, as histórias, você pode ver na política, na cultura, na segurança, elas repetem, elas vão e vai, né, e vem. A estrutura, obviamente, como a Bettina já colocou, às vezes ela era maior até no passado e hoje a gente tem uma estrutura mais enxuta, né? Mais pessoas, né? Os bairros estão mais populosos, as habitações estão mais populosas e as estruturas estão enxutas, elas não estão dando conta. Os espaços, eles estão secando, né? Então, dar vazão a isso, seja através do meio ambiente, quando o Gilmar falou ali, o meio ambiente não é só a questão da floresta, né, mas também a gente representar a questão da cultura, do conhecimento, do fazer, da agricultura, da sustentabilidade, né? Então, voltando ao Centro Juvenil, ele tem uma importância gigantesca, e nesses 70 anos formou diversos artistas, entre eles Zimmermann, Marcelo Conrado, o professor Bini foi aluno também. Então, assim, a gente é um ente formador. Não necessariamente que vá formar dentro das artes, mas vai formar a criança para a vida. O teatro, para ela ter mais possibilidade de se expressar, para falar, para poder se ambientar melhor. O desenho, para você abrir o campo de visão para qualquer profissão. Eu sou um advogado de formação há 27 anos, então a gente sabe que a gente abre o campo de visão através da arte, seja no atendimento às pessoas, seja no que você está lendo, numa expansão, e isso tudo vai refletir também na criatividade. E quando a gente fala em criatividade, a gente fala em inovação, e é uma das questões que a gente está vendo aí essa menção honrosa que Curitiba recebeu agora, entre outras cidades. Eu estranhei muito ter ficado de fora Singapura e outras cidades que a gente conhece, né? A gente que viaja, a gente sabe e tal, mas de qualquer forma a gente fica alegre com a chancela, né? Não deixa de ser interessante, mas a gente tem que, não pode se acostumar. A gente tem que dar aquele pouquinho a mais. Eu tinha um amigo meu que era chefe de cozinha, ele falava assim, Curitiba, os restaurantes são tudo, falta aquele restaurante que dá um pouquinho a mais. Aquele que der um pouquinho a mais, ele vai se destacar muito mais, né? E vai tirar dessa sazonalidade de monta, desmonta restaurante, sai e tal, porque falta, né? A equipe, o planejamento estratégico, né? E como que é o planejamento estratégico? Então, a gente tem que ver o que a gente quer daqui 10, 15 anos, e se a gente não começar a olhar isso agora, a coisa ela vai sem fio condutor, ela se perde no caminho. Então, voltando, a questão do ensino das artes do Paraná, então saber quem é Alfredo Anderson, qual a importância dele, um Herbo Stenzio, um João Turim, um Guido Viaro, e a gente chegar até os contemporâneos, porque os contemporâneos, apesar, eu vejo isso muito, a Prefeitura de Curitiba traz muito elementos lá de trás, e esquece muito o que está sendo feito hoje. Eu falo isso pela Associação dos Artistas Plásticos, e nós temos artistas incríveis aqui, tá? Eu viajo o mundo inteiro para ver exposições, para ver feiras, e nossos artistas, eles vão de igual para igual com qualquer artista do mundo, tem um potencial gigante. O que acontece, às vezes, é que a autoestima é baixa, o mercado é baixo, né? Mas por quê? Porque falta a educação, a formação de plateia. E essa formação de plateia, a gente só consegue através da educação. Eu vejo que as pessoas mais que têm mais idade, né? Ou elas gostam e elas praticam, elas entram no museu, elas vão no teatro, porque já tem uma formação lá de trás, às vezes dos pais, vamos num circo, né? Mas depois, se a pessoa não tem esse costume, você pode até trazer num espetáculo, numa exposição, até uma vez ela para dentro, mas ela não dá continuidade.
Agora, o grande segredo mesmo são as crianças. As crianças é que vão realmente fazer essa formação de plateia, elas vão trazer os familiares, os amigos para dentro desses espaços, e o que a gente precisa é ocupar espaço. Né? Eu digo isso porque a gente tem um centro que está à míngua, né? A gente tem aqueles zumbis, né? Por questão de droga, batedor de carteira, quando não é a mão armada, né? E a gente tem uma insegurança grande, mas como que a gente vai trazer essas pessoas para esses lugares, né? Se você tem rotatividade, se você está preenchendo os espaços, aí então você consegue, de uma forma ou de outra, melhorar a segurança, e você vai melhorar a saúde, você vai melhorar. E a cultura, e eu digo, e a educação também, principalmente, elas permeiam e elas transversalizam com todas essas áreas, né? Às vezes as pessoas... eu tive uma experiência na Associação Comercial do Paraná, que nós tínhamos um projeto lá chamado Corredor Cultural. Então, eu falava assim, pelo Corredor Cultural, que participavam 11 entidades, a gente falava assim, eu nunca vi essas 11 entidades se reunir por causa de segurança, eu nunca vi essas 11 entidades se reunir por causa de saúde, mas estavam lá pela cultura, e eu falava assim, isso daí é muito importante, porque daqui a pouco essas entidades vão estar se reunindo por outras situações, né? E hoje a gente está vendo isso no Brasil, né? Cada um rema para um lado. As pessoas não estão remando junto, né? Afinal, que Brasil que queremos, né? Como a gente teve uma campanha lá atrás, qual o Paraná que queremos? Eu digo assim, qual é o Brasil que queremos adiante? Veja, a gente está muito mais acima, as entidades, o próprio Cresce, a OAB, a Associação Comercial, enfim, aí uma crítica minha, elas estão muito mais acima do que política. Eles estão acima da política. Quem deve alguma coisa para... Não são essas entidades que devem para a política, é o contrário, né? Então, assim, a gente tem que mudar um pouco essa percepção, né? E agora, voltando um pouco à cultura, senão eu vou saindo, até porque eu não fiz uma preparação numa fala, mas eu acho que, assim, estou dando umas pinceladas, assim, para chegar. Voltando ao Centro Juvenil, a gente vê as crianças, né? Porque a gente tem crianças de escolas públicas, escolas particulares, tem crianças que precisam tem necessidades especiais também, a gente acolhe, né? E então, assim, o entusiasmo pela arte e o aprendizado. Então, nós criamos alguns programas com isso, né? Nós criamos um programa que é muito importante, que é o concurso, pode ser uma coisa simples, mas é o Concurso Paranaense de Desenho. Esse concurso está na sua 4ª edição, e esse concurso expandiu para o estado inteiro. E nesse concurso de desenho, onde participam todas as escolas do estado do Paraná, nós convidamos, as crianças mandam o desenho, né, preenche a ficha, tem o nome do professor de artes, tem o nome da escola, né, os nomes pessoais, né, das crianças, enfim, né, e entram no concurso. Bom, nessa brincadeira nós atingimos 160 municípios, cidades, né? Nessa brincadeira, em 3 edições, nós alcançamos mais de 2.000 crianças em desenhos, né? E a premiação, participam 40 crianças em cada edição de uma exposição geral. Dessas 40, a gente tem uma premiação aos 20 primeiros, e desses 20 primeiros nós fazemos uma entrega. É impressionante, são mais de 350 pessoas que vêm aqui para Curitiba, de vários municípios, receber essa premiação. E mais, como a gente emite um certificado, um para a criança, um para a escola, um para o professor, então isso daí é um motivo de orgulho para o professor, para a escola, para a criança acaba tendo um reconhecimento também, então muitas vezes, às vezes vem o prefeito, ou vem o secretário de cultura da cidade,
receber junto, e vem as crianças com bandeira do município, enfim, e tal. Então, a gente está fazendo essa larga difusão. Outro programa que nós temos lá no Centro Juvenil, que é muito importante, nós tínhamos anteriormente, nas outras gestões, era um convênio com o Instituto Erasmo Piloto, Instituto de Educação. E esse convênio pegava uma das turmas, onde as professoras, que era a formação de docentes, iam fazer seu aprendizado lá dentro do Centro Juvenil. Então, nós ampliamos não só para uma turma, mas como para os 4 anos de formação de docentes, onde nós recebemos eles uma vez por mês. Então, nós inteiramos dentro do teatro, do desenho, da pintura, da cerâmica, onde os professores vão ter contato com isso, né, que é importantíssimo. Então, eles não só conheceram o CEJAP, mas conheceram a importância da cultura e da arte, né? E nós criamos também uma lista com os 330 artistas mais importantes do Paraná, com data de nascimento e falecimento. O que isso representa? É um apanhado histórico nosso, e traz desde os artistas lá atrás, viajantes, porque a gente tinha os viajantes que vinham, os naturalistas, que vinham desenhar as paisagens, as cavernas, as florestas, enfim. Depois, os imigrantes que vieram, né, o próprio Anderson, norueguês, Guido Viaro, italiano, e aí por diante, e até os residentes. Então, por ano, nessa lista, a gente sabe que em 1910 a 1920, quem que nasceu naquela época? E a gente começa a ver os artistas e fala, pô, esse aqui devia andar junto com esse. E a gente começa a ver as influências entre eles. E o professor, com essa lista na mão, o que acontece? Ele consegue, didaticamente, chegar aos alunos e falar assim, ó, vamos separar a turma em 5 alunos, né, conjuntos, e você vai pesquisar quem nasceu entre 2020 e 2030, o outro 2040, e o mais contemporâneo, e daí eles fazem essa apresentação em turma. Então, eles aprendem a pesquisar, aprendem a questão histórica, o contexto, né, e através da arte também, artista, tempo e espaço. Eu acho que isso daí é muito importante. É mais um trabalho do Centro Juvenil que está sendo muito bem elaborado. E também atendemos também professores de municípios, que às vezes o município manda uma lotação lá com 10 professores, a gente faz uma imersão de 1, 2 dias no local, onde eles têm conhecimento, a gente passa essa documentação, nós temos o PowerPoint também da História da Arte do Paraná, ensinando também, que isso é uma outra história, mas que dá outra palestra muito boa, né? Porque a história é fantástica, a nossa história é fantástica. E a gente, às vezes, tem que lembrar também que o Paraná também ele fazia parte de São Paulo. E o Paraná, pelo fato de fazer parte de São Paulo lá atrás, né? Quando houve essa separação, aí ficou o eixo e deixaram a gente de lado, né? Já começou lá na época do Dom Pedro, né? O Dom Pedro I nunca veio para o Paraná. Dom Pedro II veio uma vez e fez um estrago. Imagine se Dom Pedro I tivesse vindo também, né? Então, eu falo assim, eu estou contando um pouco de história, porque a gente entra em educação, a gente entra em arte, e a importância disso. Bom, voltando para o aspecto do Museu Alfredo Anderson. O Museu Alfredo Anderson, a gente fala Anderson, a gente fala do pai da pintura paranaense. Ele teve muito a nos ensinar, porque quando ele veio da Noruega, lá, vamos colocar ali em 1890, né? A Noruega era um país do terceiro mundo. Dinamarca era primeiro mundo, Noruega não era, né? Então, o pai dele era navegador, ele veio, diz a lenda que o barco parou em Paranaguá, né, estragou em Paranaguá, e ele ficou 3 meses onde conheceu a esposa. Essa daí é a história romântica da coisa, porque tem outras histórias ali por trás, mas tudo bem. Conheceu a esposa dele, que era uma caiçara ali da ilha de Valadares, né, fixou em terras parnanguaras, e depois, quando chegou o Dom Pedro II, então, Curitiba deu ele subiu para Curitiba, né, onde a gente tinha uma escola, que era chamada Escola de Desenho e Indústria, de Mariano, que era um português.
essa escola, ela tinha uma importância muito grande, porque o desenho, quando a gente fala em arte, e daí você estava falando da praça, do artesão, de levar o conhecimento também. Então, essa escola, o que ela fazia? Ela ensinava o desenho. E esse desenho era absorvido para quê? Para os projetos arquitetônicos, que o pessoal desenhava, para a imprensa, que na imprensa a gente tinha a questão da tipografia na época, e tinha também as pedras, né, e litográficas, né, porque a gente fazia na prensa, e fazia aqueles desenhos dos rótulos de mate, aqueles desenhos, tudo. Então, essa escola, ela fazia um papel, que hoje tem a UFTR lá, tecnológico, enfim, de ensinar, né? Ela teve uma importância grande. E essa escola, ela canalizou na criação da Universidade Federal do Paraná. Então, assim, tudo começou ali atrás, por uma questão, eu digo assim, artística também, né? A escola de Mariano, que era o português, depois ele foi para o Rio de Janeiro, a mulher dele continuou com a escola e depois acabou fechando. Uma importância gigante. E essa questão do desenho, que ele é absorvido pela indústria, pela tipografia, né, pela imprensa, então, assim, quando a gente fala em cultura, e agora voltando um pouquinho para o Anderson e para as aulas do Anderson, nós temos aulas lá de desenho, aulas de pintura, né, cerâmica. Então, a gente vê pessoas que vão lá para fazer cerâmica porque estão aprendendo uma atividade. Estão fazendo canecas, estão fazendo utensílios, como também objetos artísticos, né? Você tem a arte, você tem essa possibilidade. Tem outros que estão aprendendo a desenhar ou estão colocando desenho e vão ser tatuadores, porque estão treinando lá o desenho, ou melhorar o desenho, ou realmente ter uma parte de ilustração gráfica, ou voltado à arte também. Então, a importância da cultura, a importância da arte, eu digo de 2 espaços, e Curitiba o município tem mais alguns espaços, como o Solar do Barão, né? Tem um centro de ensinos também chamado Guido Viaro, e tem alguns outros, né? Tem a parte de escultura, que era a escola de fundição ali que é do João Turim agora, né? Do Parque João Turim. Ainda tem, e esses espaços, eles são super ativos, super utilizados. As pessoas têm que conhecer, né? Eu acho que tem que incentivar também as crianças, os filhos, até veja, o Centro Juvenil, a inscrição é gratuita. O Anderson tem cursos gratuitos. No Anderson, em 2019, tivemos 530 alunos, de manhã, de tarde e de noite. Hoje a gente diminuiu o número de professores, mas temos um volume muito grande ainda de vagas. No Centro Juvenil, nós temos 360 crianças, onde ela pode escolher uma vez por semana, de manhã ou de tarde, né? Adentrar no espaço, escolher um curso e vai fazer aquele por semestre. Mas a gente também tem essa correria do dia a dia, tem os pais que às vezes não conseguem deixar, né? E às vezes não se... falta um pouquinho mais de comprometer, de se empenhar um pouco, levar o filho ali, né? Vou deixar lá, vou trabalhar, pego na hora do almoço, levo, depois buscar, né? Mas o ganho para a criança, um ganho intelectual, um ganho de conhecimento, um ganho de formação, isso daí é uma coisa gigante. Hoje o Mário está falando que estou falando demais aqui. Não, fique à vontade. Né? Bom, então eu acho que sim, é uma pincelada que eu dei dos 2 espaços. Eu acabei não preparando alguma coisa assim diretamente, mas a ideia que eu venho trazer é a importância da cultura e da arte na formação hoje, não só das crianças, como dos adultos, da formação de plateia, o que a cultura e a arte também representa ao meio ambiente, né, enfim, ao conhecimento. E eu digo, é um campo vasto, um campo rico, é um campo em quem entra, seja na literatura também, que a gente não pode esquecer,
a parte do cinema, né? Porque às vezes e da tecnologia também, porque hoje a tecnologia ela tem um papel gigante, né? E eu digo mais um pouco, voltando às crianças, a criança de hoje, né, não é a criança de 5 anos atrás, não é a criança de 10 anos atrás. Hoje, para entreter uma criança, é diferente. Por mais que a gente tente voltar lá ao carrinho de empurrar, que é importante, por mais que a gente tente algumas brincadeiras antigas, né? Ontem, até por acaso, a gente estava no museu e tinha uma criança assim de colo, e daí eu estava no celular, assim, daí ela olhando para mim, eu achei que ela quisesse vir, não, ela queria o celular. Então, assim, é isso, né? Então, tudo, são uns passos, e a gente também tem que não deixar de lado a tecnologia, mas também saber o lado bom da tecnologia, que também a gente está numa questão de informação e de desinformação também muito grande. Obrigado. Mas eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado a Betina, obrigado também ao Luiz Gustavo Vidal, que trouxe um pouquinho de respiro para a gente entender a educação nesse âmbito, como a Betina colocou, fora da caixinha, né? Para a gente poder sair fora dos nossos muros, né? Até porque nós temos estudos que apontam, e todos já sabemos da importância que o espaço urbano já causa para nós, né? Nós estamos muito focados nisso porque nós estamos trabalhando sustentabilidade urbana e tentando sempre levar a educação para a paz, né? Através da sustentabilidade, mas através principalmente da alegria, cultura e arte, que é um dos ganhos aí, e uma das temáticas que a gente procura abordar. A questão da saúde mental, que também foi colocado muito bem pela Betina, ela tem sido uma evidência para os nossos tempos, né? E não é por conta da pandemia, né? Somente. A pandemia talvez tenha acelerado um processo que ela já vem com a conurbação, que a Betina falou. O que é isso? É exatamente a urbanização exacerbada das cidades, essa mistura, e estudos apontam que nessa década que nós estamos, 30 novas conurbações, grandes metrópoles vão ser criadas no mundo, né? Isso tem impactado substancialmente a nossa vida e tem trazido uma desconexão da educação que nós temos com relação a tudo isso que nós estamos falando hoje aqui, mas principalmente essa desconexão com a natureza tem trazido inúmeros malefícios à nossa saúde, né? Essa desaceleração cognitiva, esse subdesenvolvimento emocional que a gente acaba tendo impacto, e o aumento do estresse, né, é por conta de nós termos errado nesse último século com relação a priorizar, por exemplo, o automóvel em detrimento das pessoas. As cidades passaram a ser muito mais voltadas. Veja que você não tem mais espaços. Os espaços vão sendo, né? Hoje nós estamos brigando por causa de calçadas, nós estamos brigando por conta de a gente poder ter o direito mínimo que é estabelecido pela nossa Constituição do ir e vir, porque os espaços urbanos estão sendo asfaltados para carros, né? Isso não é de agora, isso é do século passado. Um erro nosso de urbanistas, de arquitetos urbanistas, que puderam transformar negativamente a nossa cidade. Quando a Betina colocou o 330-300, que é uma métrica, não, uma metodologia criada por um silvicultor, acho que ele é dinamarquês, o nome dele é Cécile, e ele realmente fala isso que a Betina colocou, né, que nós temos que estar a 3 metros, ou seja, nós temos que ter uma janela que nos ofereça uma visão de um verde. Nós temos que estar a 30 metros desse verde, do alcance desse verde, e no mínimo a 300 metros de uma interação com esse verde, senão a nossa saúde vai se deteriorar, né? Quando a gente fala do confinamento de prisões e de pessoas que estão aprisionadas, elas carecem também desse tipo de liberdade. Não é só a liberdade do ir e vir, mas a liberdade de você poder ter
essa saúde emocional, nós somos parte da natureza, nós vivemos assim. Deus nos fez para caminharmos 30 quilômetros por dia. Gente, nós somos projetados para caminharmos 30 quilômetros por dia. É uma coisa assim, desconectada. O que nós estamos vivendo hoje, com a tecnologia, principalmente do automóvel e tudo mais, onde a gente possa se distanciar cada vez mais. Então, falar de ressignificação urbana, falar de descarbonização, falar de questões que remetem à educação, como bem colocou a Bettina também, eu aqui ressalto que quase 70% dos resíduos sólidos urbanos provém da construção civil. Então, é descabido hoje você não ter uma educação voltada a você reduzir. Realmente, teríamos que ter uma capacitação, e aí eu falo das entidades de classe, né? Aí, o Mãozinha Verde, ele desde o princípio teve uma preocupação enorme de funcionar como um hub, né? De ser uma coisa multidisciplinar, onde nós não ficássemos falando somente para nós mesmos, né? Ou seja, aqui tudo bem, nós temos pessoas interessadas na temática, mas nós não queremos ficar falando só para corretores, só para advogados, só para arquitetos, só para engenheiros, né? Nós queremos falar para toda a sociedade, faz parte desse conjunto, e nós temos que ter essa equidade, essa justiça, para que a gente possa ter essa educação que a gente está buscando de uma forma inovadora. Nós não conseguimos desconectar mais a questão da cultura dentro desse âmbito, não podemos esquecer disso. Muito bem colocou o Luiz Gustavo com relação a esse ensino das artes. Eu desconhecia a amplitude disso, eu acho que é muito bom a gente falar que o Paraná se preocupa com esse tipo de ensinamento e que você, ali no museu, contribui, né? E eu achei interessantíssimo você ter abordado que nosso alcance é de 160 cidades aqui. É significativo, né? Eu acho que cada um tem que agir, sim, como aquele beija-flor na floresta, né? Nós temos que tentar contribuir, é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Quero agradecer a todos, quero agradecer a Sami Meira, que está ali com a gente também, da Rio Green, quero agradecer a Sabrine, que está aqui conosco também, da PAP. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui na sala, mas quero agradecer também àqueles que estão nos assistindo e vão poder compartilhar esse momento de trocas tão relevante aqui que a gente está buscando através de uma reflexão com relação a isso que nós estamos denominando educação, né? Fora dos muros, fora das paredes, né? Para que a gente possa levar. Então, eu tenho uma primeira pergunta aqui, Bettina, que não me chegou, né? Mas que eu quero que você, por favor, responda, e depois agora nós entramos nesse bloco de interação, tá? Principalmente com as pessoas que estão aqui. Então, eu pediria assim, quem quiser falar, vem aqui nessa cadeirinha que está ao meu lado aqui, só por causa da gravação, tá, pessoal? Vou me permitir fazer isso. Vem aqui, se apresenta e faz a pergunta. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para os dois. Após eles responderem, nós vamos aqui, de acordo com a inscrição. O Ricardo ali está inscrito, então você é só levantar a mão, vir aqui, se apresentar, fazer a pergunta a um deles, acerca do tema, naturalmente, né? Para que a gente possa. Mas, Bettina, o que você julga, então, é interessante para a gente poder promover essa educação urbana, essa educação ambiental, no contexto da construção civil? Aí, visto que os detritos da construção civil, elas já representam quase 70% dos detritos urbanos. O que você gostaria de sugerir em termos de políticas públicas para isso? Essa ideia do cursinho, na minha opinião, seria uma boa, sabe? Que a pessoa só pudesse obter o alvará, o habite-se da sua construção, mediante ela ter alguns conhecimentos básicos daquilo que, na verdade, conversa com a cidade como um todo, né? É lógico que a gente tem leis que regulamentam, é lógico que nós temos profissionais que estão habilitados, mas muitas vezes o que a gente nota na prática é que mesmo esses profissionais são, de certa forma,
impelidos a, até porque, não dizer, cometer erros também, pelos seus próprios clientes que sugerem ou que insistem que certas coisas sejam feitas, né, na obra, que não estão de acordo com o que deveria ser. Eu acho que a gente promover a disseminação desse conhecimento, do que pode ser melhorado dentro de uma gestão de obra, a gente entender que a tecnologia, como bem disse o Vidal, ela também veio para nos auxiliar. Hoje a gente tem formas de construções mais secas, menos sujas, mais modernas. De repente, capacitando um pedreiro, um construtor, a gente pode ter uma redução de mais de 50% de desperdício, né? Então, eu acho que a gente ter isso, bem mais até, né, Ricardo? A gente ter esse conhecimento, eu acho que falta, sabe? Então, levar isso um pouco mais a sério, na minha opinião. Obrigado, Betina. O Luiz Gustavo falou do Brasil que queremos também aqui, né? E esse Brasil que queremos é exatamente a gente poder não falar mais do individual, mas falar um pouco sobre o coletivo, né? Dentro desse âmbito aí, onde que você coloca a questão cultural, a questão da arte, a questão da... Como que a gente poderia colocar isso aí, então, Luiz? Veja, o Brasil que queremos, ele obviamente, se a gente fosse responder, seria uma utopia, né? A gente quer um Brasil cada vez melhor em todas as áreas, não só na cultura, mas como na segurança, no meio ambiente, em todas as áreas, né? Sem exceção. Quando eu falo que nós, como pessoas, como instituição, também estamos acima da questão política, é que nós só vamos querer alguma coisa que é planejada, né? O que a gente pretende para daqui 20 anos, 15 anos, né? Eu quis colocar nesse sentido. Eu acho que nossa sociedade é formada por vários profissionais, inclusive eu levei essa questão para o conselho agora da Associação Comercial, para uma campanha. Eu acho que as entidades deviam se unir fortemente para uma campanha do que a gente quer para frente. Não adianta discutir se o sistema é limpo, não é limpo. Não adianta. A gente tem que ver, adiante como que vai ser. Como é que a gente vai ter um comportamento, como é que vai ter um planejamento, o que a gente pretende, né? Porque é tudo solto. Hoje é tudo solto, né? Eu me lembro hoje, até ontem estava comentando sobre essa questão de educação. Quando eu me formei em Direito, eram 3 universidades, 3 faculdades aqui, né? Era Curitiba, PUC, né? Se você verificar o número de quantidade de universidades ou faculdades que oferecem um curso, por exemplo, de Direito, é muito grande, né? Quiçá outras matérias, outras áreas também. Só que ela cresceu de uma forma tão desproporcional que agora todo mundo quer, tudo bem, tem acesso. Só que não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. A gente não tem qualidade hoje no ensino, sabe? Então, muito se fala na questão do... vamos atender todos os artistas, mas os equipamentos, como é que fica? Não adianta, tem que ter qualidade. Então, quando eu falo o que nós queremos, é que a gente tem que ter um planejamento adiante, né, para ver como é que vai ficar, e isso serve para todas as áreas da sociedade, né? Como que nós vamos ter uma visão adiante, né? Então, esse é o Brasil que queremos. Obrigado. Estamos aqui com o Ricardo Mesquita, que é um colega, que é um militante da área também de acessibilidade, afinal de contas nós estamos falando aqui de cidades inovadoras, inclusivas e sustentáveis, né, Ricardo? Por favor, Ricardo. Desculpa, Ricardo, se me perdoe, eu vou só fazer um comentário rápido, só um trechinho disso que o Vidal falou, que eu acho fundamental, que é dar uma sangrada na própria carne agora da arquitetura também e do urbanismo. A gente estava falando da questão da qualidade da educação e acho que até do interesse dos profissionais. Algumas semanas atrás, nós fizemos um baita de um evento chamado Semana SAM, Semana de Sustentabilidade, Acessibilidade e Mobilidade Urbana.
que na verdade são premissas da arquitetura e urbanismo, né? Vocês sabem quantos arquitetos foram? Nenhum. Não, você era palestrante. Vamos Tá? sim. Nenhum. Amplamente divulgado, amplamente Aliás, com apoio do Conselho de Arquitetura. Nós somos a única profissão que leva o urbanismo no nome. Nenhum. Então, eu acho que é hora... Desculpa, Ricardo, então é só uma maneira... Então, só gostaria de agradecer e até me desculpar, que daqui a pouquinho eu vou ter que me ausentar, por isso que eu me meti, Ricardo, desculpa, tá? Mas agradeço imensamente. Exatamente sobre isso que eu queria falar, né? O pessoal esquece que o nome do curso, quem batizou esse curso foi muito feliz ao batizá-lo como arquitetura e urbanismo. Nós não vivemos em caixas isoladas, nós vivemos dentro de um grande complexo urbanístico. E o maior problema, por uma coincidência, estamos aqui num local icônico em termos de falta de acessibilidade. Estamos na esquina da rua Comendador Macedo com o General Carneiro. Tá? Essa rua General Carneiro tem sido motivo de luta nossa há pelo menos uns 20 anos, no sentido de criar acessibilidade. O Hospital de Clínicas, que fica a algumas quadras daqui, nós fizemos agora, vai ao ar, acho que na segunda-feira, na RIC TV, com 2 repórteres da RIC TV, nós fizemos o trajeto Guadalupe HC. Eu não sei se vocês estão mentalizando esse trajeto. Seria subindo a João Negrão, dobrando, chegando na Universidade Federal, ali, ó, o núcleo histórico, onde tem o NAPNE, que é o Núcleo de Ciência e Pessoa com Necessidade Especial. Aí já entramos na questão da educação, tá? Que muitos estudantes que hoje estão com problemas de mobilidade estão simplesmente isolados em suas casas, não têm condições sequer de circular pela cidade, para essas calçadas, como eu digo, né? Eu escrevo calçadas aqui, eu digo com C-A-O-S, calçadas, tá? As malditas pedrinhas irregulares, né, de todas as naturezas, grande, pequena, tá? O próprio núcleo histórico. Eu fui arquiteto da Fundação Cultural de Curitiba. Ninguém cuidou mais do patrimônio histórico de Curitiba do que eu. Só que eu não posso comungar nem compactuar em manter calçadas do período neolítico, pedra lascada, né, até os dias de hoje, com tanta tecnologia que a gente tem. Tá? Se você vai no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, tem uma pista acessível para você visitar aquilo sim, 500 anos de história. Tá? E até hoje nós não conseguimos vencer essa batalha de tirar a escadaria de Petit-Pavé em frente ao Hospital de Clínicas, Gilmar. Há quantos anos que a gente está nessa luta? Tá? Então, remetendo exatamente à questão, que hoje a bandeira é a educação, né, de qualidade. Como é que nós vamos ter uma educação de qualidade se você não consegue chegar na escola? Há 40 anos, para quem não me conhece, eu sofri um acidente de moto quando ainda cursava arquitetura na PUC. Eu fiquei um ano sem poder ir para a PUC, porque naquela época eram apenas 3 blocos e o acesso era placas de concreto e tremeado de grama. Eu estava liberado para andar de cadeira de rodas, mas não conseguia chegar na PUC. Tá? E no primeiro dia que eu fui para a PUC de muletas, escorreguei uma granitina escorregadinha e fraturei a perna. Parece piada, né? É humor negro, né? Rir de uma situação dessa, mas é a verdade, gente. Nós temos que chamar muita atenção. Nós fizemos, graças à intervenção da Unileu, da Andréia, da Ive, e com o patrocínio na época do Instituto Renault, nós fizemos a Escola Mundo para todo mundo no Boqueirão. Uma escola totalmente inclusiva, preparada com o corpo docente, inclusive preparado para atender crianças com e sem deficiências. Tá? Só que você não tem como chegar na escola, não tem calçadas. Até hoje, faz 10 anos que essa escola está pronta, até hoje eu não consigo chegar de cadeira de rodas, lá no Boqueirão. A área nobre do Boqueirão. Não estou nem falando da área mais pobre do Boqueirão. Tá? Então, a questão da educação, ela permeia a questão da acessibilidade, ela permeia a questão do transporte coletivo acessível, da calçada acessível, até da questão atitudinal, que isso é o que mais faz falta hoje, eu acho que hoje no Brasil, a questão atitudinal. As pessoas, até eu esperava que depois dessa pandemia houvesse mais empatia, mas parece que a coisa não melhorou muita coisa. Tá? Nós estamos cotidianamente brigando. Me apelidaram lá no PUC de Zé da Rampa, com muito orgulho. Tá? E eu cheguei lá, chegou o Zé da Rampa. Não, Zé da Rampa não. É Zé da Rampa e Zé da Roda, que tem o Zé Leite, meu amigo, que até hoje tem que ir no Hospital de Clínicas. Hoje a mãezinha dele não aguenta mais, ela está com 80 anos. Aliás, ele é cego e cadeirante. Cego e cadeirante. E a mãezinha dele, dona Ana, que eu adotei como minha mãezinha também, tá?
Ela não aguenta mais gente. Esses dias eu chorei lá na UTFP, ela deu a palavra dela, né? Ah, não, desculpa, eu fui aqui no Hospital de Clínicas, fui fazer uma palestra no Hospital de Clínicas e a dona Ana falou, gente, há 36 anos eu faço esse percurso com meu filho, de cadeira de rodas. Só que agora eu estou com 80 anos, eu não tenho mais força. A repórter, Fran, da RIC TV, eu desafio, o Zé Leite desafiou ela. Nessas últimas 2 quadras de janela cadeira, você pode empurrar a cadeira de roda para mim? Eu até cheguei a estourar meu joelho de lá do guarda-luta até que empurrando a cadeira de roda. Ela que faz personal, academia, o quê? Em 2 quadras ela botou o bofe para fora. Ela falou, gente, eu tenho 30 anos. Eu não consigo imaginar uma senhora de 80 anos empurrando uma cadeira de rodas nessas calçadas que nós temos, cheia de armadilhas, sem via rebaixada. Sabe? Gente, eu quero lembrar para todos vocês que esse assunto, inclusive o pessoal que está nos assistindo em casa, esse assunto é transversal nas nossas vidas. Minha filha me deu a felicidade, 4 anos atrás, me dá um netinho, e só então ela percebeu que a mulher grávida tem problema de equilíbrio. Andar numa calçada, ela tinha medo de sair na rua e tropeçar e esmagar meu netinho. E durante toda a tua vida, eu sofri um acidente com 22 anos, motoqueiro. Até, eu não sei por que a imprensa não fala mais sobre os acidentes de moto. 76% dos leitos hospitalares do Brasil estão ocupados por acidentados de moto, quando não estão ventilados. Eu estou em 45 fraturas na minha perna esquerda. Então, são situações, gente, que a gente quer que a Smart City seja um pouco mais inteligente. Ao perceber, foi feliz o teu comentário em relação à questão da mobilidade urbana. Nós fazemos anualmente aqui em Curitiba o desafio intermodal, onde nós saímos lá já fiz esse projeto, inclusive empurrando os eleitos em cadeira de rodas, lá do Politécnico até a Praça Santos Andrade. Tá? O primeiro colocado sempre é a bicicleta. Esse ano venceu a bicicleta elétrica, motorizada. Né? Em segundo lugar, pasmem, chega a pessoa correndo. Em terceiro lugar, chega o cara de moto, tá? Porque a moto tem que parar no sinal, o correndo vem a pena. O último colocado é o carro. E, no entanto, 44% da mobilidade urbana dos núcleos urbanos é feita a pé e 90% é destinado ao carro. Como falou o Gilmar agora há pouco, estão tomando as nossas cidades de asfalto. Tá? Então, gente, eu só queria deixar essa reflexão, tá? Desculpe, só um comentário em relação ao que você falou do desperdício da construção civil. A Escola Mundo para Todo Mundo, quando eu comecei o projeto de construção, nós tínhamos R$1 milhão para comprar o terreno e fazer a escola. R$700 mil tinha ido no terreno. Sobrou R$300 mil, que mal dava para começar a fundação da escola. E eu faço muitas palestras, dou muitos cursos, e num desses cursos tinha um engenheiro que tornou-se um grande amigo, Eduardo, da Invespark, que nos doou 60% do material que foi usado na escola, foi material doado de reutilização, do stand de venda, os vidros, da estrutura metálica que era da garagem, da aviação Capolazzo. Então, é possível, sim, você fazer uma escola, você fazer construções, tá? Reciclando materiais, sem precisar ir para o aterro sanitário. Tá? E quero deixar essa convocação geral, gente, para todos nós, principalmente ao Cresce, tá? Que nós tenhamos condições de mobilidade na cidade, que nós lutemos. É claro que nenhum município no mundo tem recurso para você fazer calçadas acessíveis na cidade inteira do mundo com a pancada. Mas nós estamos falando de 1.200 metros do terminal do Guadalupe até o HC, que com menos de R$300 mil, que eu acho que gasta-se muito mais do que isso com aluguel de roda gigante, de carrossel, de coreto digital, gasta-se muito mais do que isso, tá? E que você vai atender um público acima de 200 mil pessoas. Nós estamos falando da Universidade Federal, INSS, Detran, Reitoria, Teatro Guaíra. Olha quanta coisa que vai estar nesse caminho. É esse planejamento que o Vidal falou. Eu acho que isso tem que Obrigado. entrar no planejamento. Obrigado. Queria falar mais umas 2 horas sobre a Prefeitura de Curitiba. Obrigado, Ricardo Mesquita. Licença, gente. Obrigada. Obrigado, Bettina. O desafio da mobilidade que o Gilmar vai contar agora para vocês é conseguir o cartão de transporte avulso aqui em Curitiba. Exatamente. Exatamente. Obrigado, Bettina. Tchau, obrigada. Me lembrei de um... Obrigado, Bettina. Queria chamar o nosso querido Paulo. Por favor, Paulo. Não? Você quer falar, Paulo? Só quero fazer uma... Não, mas eu gostaria que você viesse aqui, porque está gravando, Paulo. Por gentileza. Desculpe. Só se apresenta aqui também, Só por Paulo. curiosidade, até na parte de educação e de calçadas, tem um grupo francês que eles pegam as calçadas São mutiladas, assim, com problemas, e eles preenchem com mosaico.
e inclusive para chamar atenção. Genial. Isso é arte. Agora, por isso que ia ser um mosaico só, né? Ele já falou sobre isso. Ia ser, as calçadas iam ser só mosaico. Paulo, por favor, se apresente e faça a sua pergunta ou colocação, fique à vontade. Meu nome é Paulo Sidney Carreiro Ferraz, sou engenheiro civil, administrador e participo das campanhas aí, das lutas pela acessibilidade, né, em defesa do direito das pessoas com mobilidade reduzida, e também sou um ecologista porque tenho uma propriedade em que eu pratico algumas ações para dar exemplo aos meus vizinhos. Mas tem algumas questões aqui que eu queria trazer. Nós falamos de educação, né? Eu acho que nós precisamos complementar a questão da educação com algumas facilidades. Por exemplo, eu moro no Jardim das Américas, tenho uma praça em frente. Nessa praça eu lutei para vários equipamentos. E, ultimamente, nós conseguimos restabelecer uma feira que existia no local. Tá bom, a quarta-feira à noite tem a feira. A praça tinha pouca utilização. Depois da feira, começou a ter o uso pelas famílias do bairro e a semana toda. E agora eu estou numa luta pela manutenção da praça. Então, e conseguimos lá fazer uma roçada, fazer uma poda e tudo, mas eu estou me batendo numa coisa básica de pequeno custo: cestas de lixo. Onde eu vou conseguir cesta de lixo para a praça? O que acontece é o seguinte: o povo usa, mas na hora de levar o lixo para casa, ele fica pensando, eu vou levar o lixo e vou ficar armazenando lá porque só tem 2 vezes na semana a coleta. Então, eu tenho um problema. E onde eu vou botar o lixo? Não tendo cesta, eles estão pendurando nas árvores, ou botando em torno da árvore. Só que o lixeiro não leva, porque ele tem a ordem de só pegar nas concentrações, nas coletas oficiais. Então, o lixo fica a semana toda lá e não tem as lixeiras, que é uma coisa barata. Então, é equipamento barato. Então, eu tenho apelado para alguns amigos da prefeitura para ver se a gente consegue resolver esse pequeno investimento lá na praça. Se nós temos uma boa coleta, tá, de plástico e papel, eu acho que Curitiba pode melhorar muito com um investimento muito barato. Outra questão sobre o lixo, eu queria saber aqui quem sabe o que fazer com chapa de raio-x, de ecografia, ressonância. Alguém sabe o que é isso? O que se faz com as chapas que tem ali materiais radioativos, né? Sim. Então, qual a destinação para esse dado? Eu digo, o caminhão de lixos seletivos da prefeitura é o único lugar que eu sei que faz. Mas isso não é divulgado. E manter, pelo que eu já conversei com alguns médicos, manter essas chapas em casa é um perigo. Não custava uma campanha para esclarecer isso. E ontem, no Instituto de Engenharia, eu fiz uma proposta para o presidente com relação a outro lixo, que é o lixo eletrônico. Nós participamos de uma classe econômica que mais produz lixo eletrônico. Então, e vejo que existe dificuldade de ser reciclado ou descartável. Então, eu sugeri que o presidente do IEF colocasse um ponto de coleta e fizesse parceria com alguém que trabalhe com a reciclagem. Eu acho que as entidades poderiam ter esses pontos de coleta para facilitar a destinação desse material. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo Sidney. Paulo Sidney, que foi diretor da rede ferroviária durante muitos anos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Por favor, presidente.
Obrigado, Gilmar, bom dia. Eu achei muito interessante, acho interessante nós, corretores de imóveis, estamos participando dessas discussões de mobilidade, meio ambiente, acessibilidade, porque o corretor de imóveis, ele é a pessoa que mais anda na cidade. Vai mostrar imóvel, está circulando, e realmente nós procuramos contatos, às vezes com a prefeitura, para resolver alguns problemas, mas nós temos muitos problemas. E a gente quer deixar aqui o CRES à disposição, João, inclusive para algum programa educativo, algum curso, né, que o próprio museu queira fazer. E nessa questão da construção, eu vi uma realidade que a gente acompanha no dia a dia. As próprias construtoras, quando entregam as casas mais populares, eles falam, olha, aqui tem um espaço que você pode ampliar. Quer dizer, eles já dão a dica para a pessoa fazer a coisa errada, entendeu? Às vezes é verdade, a gente acompanha, olha, tem um espaço aqui que você pode aumentar, mas aquele espaço não pode aumentar, vai ter permeabilidade. O recuo, faz uma puxadinha, entendeu? Então, essa cultura, é uma falta de cultura, né? Está irrigado, a gente acompanha isso no dia a dia. E não só, eu fui fazer uma vistoria num hospital, que eu sou perito, e pasmem, esse hospital em Curitiba, ele esperou pegar o ABITS, depois, onde era para ser uma área aberta, ele fez uma área de escritórios, assim, fechou tudo, entendeu? Uma laje de quase 300 metros, sem o devido ao varado da prefeitura. Então, é muito difícil isso. Então, nós, corretores de imóveis, queremos nos colocar à disposição, né, para sermos até uma espécie de fiscais nesse sentido, né, porque nós vamos na obra em construção, nós acompanhamos mais esse dia a dia, né, e o CRES está aqui, né, disposto, nós corretores, a colaborarmos de uma certa maneira, né, para que essas coisas melhorem e não continuem, né, que não leve 30 anos, né, para você poder arrumar um trajeto tão curto, que é do Guadalupe ao Hospital de Clínicas, mas é necessário. E a gente observa também aqui no Conselho, né, porque a falta de educação não é cultura, falta de educação mesmo. Nós temos pessoas que levam seus animais passear aqui ao redor da grama e os animais fazem suas necessidades, os cachorros ali, fica ali, gente. E alguns, eles catam na sacolinha e jogam na grama. Quer dizer, nós temos que mandar alguém lá para catar. Crime ambiental, né? É difícil, né? É difícil. Mas eu acho que essa cultura, ela realmente tem que começar nas escolas. Você falou, Luiz, a escola que a minha filha estuda, eles fizeram exatamente isso. Eles pegaram um período e, para cada aluno, eles pediram para fazer o histórico de um artista, de uma pessoa do período. Então, numa sala de 30, foram 30 perfis estudados, e depois eles tiveram que fazer um tipo de um livro, né? E depois foi exposto na escola. Então, a minha filha pegou do Poti, então eu tive que andar pela cidade, fotografando os pais dela, esse Poti, por tudo. E achei bem interessante, porque tem pessoas lá que a gente nem imagina, né? que fazem parte da nossa história. Né? Então é isso. Esta casa aqui, a Casa de Cultura do CRES, está à disposição dos senhores da universidade. Nós temos um curso de corretores de imóveis de gestão lá na universidade, e a gente quer, de repente, conversar com o próprio reitor para que nesse currículo a gente possa, né, no curso para corretores, a gente está colocando essas ideias também de permeabilidade, de responsabilidade na construção civil, embora nós não construímos, quem constrói são os arquitetos. E quero parabenizar você, Gilmar, a Tina, e esse movimento promovido, porque, embora pareça que pouca gente tem atenção, mas quem está aqui está fazendo a diferença. Né? Quem está aqui que vai fazer a diferença, e nós estamos à disposição. O CRES faz a diferença, né? Dentro da entidade de classe. Obrigado, presidente. Obrigado. Posso fazer uma provocação ao nosso presidente? Claro, por favor. Se vocês repararem na calçada aqui em frente ao CRES, em pedras, 12 de pedras irregulares, várias delas soltas, gostaria de colocar esse desafio ao CRES, que desse o exemplo e que cobrasse da prefeitura, que isso aqui é bem público. Caso vocês não saibam, a calçada é bem público. Tá? Está na lei brasileira da inclusão, está na Constituição, está no Código de Trânsito Brasileiro,
espaço daqui destinado ao trânsito de pedestres. Então, que o Cresce cobre da prefeitura a execução dessa rota acessível, que não é nada mais do que 1,20 m. O ideal é 1,50 m. Nada mais do que 1,20 m. Pode ser em concreto escovado, como nós estamos fazendo em várias partes da cidade, e como piso tátil, direcional e de alerta para beneficiar as pessoas com deficiência visual. E guias rebaixadas das esquinas que aqui não tem. Então, acho que esse desafio está lançado aqui agora em público e pode contar com o meu apoio. Quanto que o nosso apoio? O nosso apoio também. Olha só, nós temos um problema sério em Curitiba, da prefeitura, que são os empreiteiros. Você tem uma calçada regular, Vem uma empreiteira fazer uma obra, um esgoto, qualquer coisa, o que eles fazem? Eles deixam tudo daquele jeito, desregular, e não tem ninguém que cobre. Isso aqui não é só aqui, né? Aqui aconteceu exatamente isso. A calçada estava regular, daí houve um problema de vazamento, não sei se foi Sanepar ou outro organismo, Sanepar, né, doutor? Daí eles vêm aqui, estragam e vão embora, e depois eles cobram por um serviço. São empreiteiras, subempreiteiras, né? São os engenheiros responsáveis. Todo mundo tem que ser responsável. Agora, a gente está aqui, né, na nossa frente, nós com certeza vamos fazer pressão e vai ser arrumado. vamos juntos, né? Vamos juntos. Mas isso é uma coisa recorrente que tem na cidade. Aonde tem uma obra, pode saber que vai ter um estrago. Arrumou o subterrâneo, né, não aparece, e aquilo que vai dificultar a mobilidade, né, aparece. Gilmar, eu moro, através da prefeitura também, eu moro em Curitiba há muito tempo e sou corretor há quase 40 anos. Nós temos um atraso na nossa cidade, e vocês arquitetos aqui, acho que tem que se apegar mais nisso, porque nós ficamos no tempo de uma cidade evoluída, uma cidade moderna, e ficamos muito na mídia, lá no tempo do Jaime Lerner, que foi inovador, naturalmente. Mas ninguém teve coragem de fazer o metrô. E hoje nós temos sérios problemas. E a gente nem sabe se esse metrô vai sair um dia. Porque ficou muito mais simples para a prefeitura diminuir os espaços, tanto é dos carros também, né? E criar ali uma ciclovia onde não existia, criar uma outra rota para ônibus. E nós vemos o centro da cidade hoje travado, porque ontem circulavam 2 filas de carro, hoje tem exclusivo para ônibus, e aí então você se passar nisso já leva a multinha eletrônica. Então, nós temos sérios problemas. Nós estamos chamando aqui com as entidades, nós vamos chamar a prefeitura para discutir. Nós já discutimos na Câmara a questão do IPTU, o aumento abusivo, por pouco que nós não conseguimos lá derrubar. Faltaram 3 votos de vereadores. Eu estive lá junto. Você estava lá junto. Então, nós queremos chamar aqui os candidatos agora, vamos esperar, vamos ver quem vão ser os candidatos a prefeito, e nós vamos chamar para discutir essa mobilidade da cidade, entendeu? Porque a gente tem sérios problemas e a gente tem que contribuir com isso. Nós vamos estar juntos e vamos trazer nesse espaço aqui. Pode trazer. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado ao Cresce, obrigado a vocês. Gostaria que o Luiz pudesse complementar ali, Luiz, por favor. Não, dentro das falas até do presidente ali, e esse brainstorm assim está sendo bem interessante. Primeiro tem aquela questão do cachorro, né? Eu até lembrei o Gilmar, quando eu fui para Hong Kong, lá eles têm uma coisa que é a educação, né? Além de pegar com saquinho de lixo, eles são obrigados a estar com, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros, cheia de água. Eles fazem um furinho na ponta. Além de pegar, eles têm que jogar a água, entende? Porque eles matam as plantas. Tem isso também. Tem a árvore, tem planta que morre. Então, lá, você sai, todo mundo com uma garrafa, às vezes, na mão, com água, com um furinho na ponta, né? E isso é muito interessante. Essa é uma coisa que, para ser implantada, para criar uma campanha também, e por que não adotar isso, né? Então, assim, a gente vê essa questão das empreiteiras, realmente, às vezes, quando a coisa está boa, vão lá as empreiteiras, passam um cabo de ótico, cabo de telefonia, o negócio estraga tudo, né? E não tem ninguém para controlar e realmente cobrar, né? Na sua casa, você não vai querer que monta um armário todo torto, mas na rua parece que pode, no serviço público parece que pode, parece que isso é uma prática, né? Eu acho que isso é uma coisa que também
consciência. Na fala anterior, ele falou da feirinha, né, que daí começou a utilizar a praça. Mas isso é grande função social. E a arte, até através dos murais do Poti Lazarotto e através das esculturas, a arte ela tem uma função social, né? Porque às vezes você tem aquela praça que não tem iluminação, a partir do momento que você coloca um monumento, você tem luz. A partir do momento que você tem luz e você tem a obra, você tem pessoas que vão lá visitar essas obras, vão ou instagramáveis ou não, vão tirar foto, né? Vai circular pessoas, vai sair o ponto de droga dali. Então, assim, tudo é uma consequência também, né? É claro que essa questão também, eu anotei aqui, do patrimônio, né? Então, a gente, tanto essa questão do permeável, né? E tudo pode, todo mundo faz, né? Agora, sim, a gente tem uma questão do patrimônio. O presidente sabe aqui, para manter uma casa dessa, que é tombada, a quantidade de exigência. Agora, quem faz errado, não está nem aí. Se você fizer errado, né? Eu vejo assim, para você, na arquitetura, né? Para você restaurar uma casa, você tem que ter a telha francesa da época de 1900, que custa uma grana hoje, porque ninguém fabrica mais aquilo lá, né? Além do peso, e às vezes você tem a platibanda que ninguém vai olhar para o telhado e ficam se prendendo em coisas. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanta terra. Então, assim, a gente tem que olhar para frente e a gente acabam inviabilizando. Ao mesmo tempo, você é proprietário de um imóvel tombado, você tem que fazer tudo nos pormenores, mesmo você tendo uma platibanda e ninguém olhando o telhado de cima, porque um drone pode ir lá olhar, porque um prédio pode ir lá, mas espera, né? Então, tem muita coisa a ser arrumada ainda, né, na questão da educação, não só a educação, quando a gente fala, a educação e a cultura, que vem lá de trás do ensinamento, mas também a educação de termos legislação e temos também, seja vereadores, deputados, enfim, que criem também mecanismos para que a convivência possa ser mais salutar, né? Bom, nós estamos em Curitiba, aqui é o céu também, né? A gente tem que lembrar que às vezes a gente viaja e as calçadas, né? Se a gente for, por exemplo, para a Indonésia, só tem moto estacionada, você tem que andar pela rua, né? Então, assim, a gente está no céu, só que assim, a gente tem que fazer um pouquinho a mais, a gente tem que mostrar um pouquinho a mais, e aquilo que eu falei anteriormente, porque é esse desafio, a gente não pode parar lá na época do Jaime Lerner, onde tinha campanhas e tiveram inovações importantes, e a gente tem muita mais coisa para fazer, né? Eu acho que é esse o ponto. Obrigado. Obrigado. Nós falamos, presidente, pode ficar aqui, aquelas pessoas que quiserem fazer uso da palavra, sentem ali no lugarzinho da Betina. Sami, gostaria? Por favor, se apresenta ali também. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho também sobre as suas experiências e talvez fazer algumas colocações e alguma contribuição, e por que não uma indagação também, né? Por favor. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Sou um pouco tímida aqui agora. Não estava esperando estar aqui, mas eu queria agradecer principalmente o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Nós temos lutas paralelas. Meu nome é Samantha. Eu sou sócia da Ugreen, que trabalha com consultoria em sustentabilidade. E nós temos um braço que é a educação. E eu vim hoje, eu fiz um esforço assim, cancelei todos os meus compromissos com a minha família, porque eu queria muito estar nesse momento para falar sobre a importância da educação e sustentabilidade. Essa é uma luta que a gente vem trazendo no âmbito, né, privado, né, da nossa empresa, mas que a gente acabou levando para a internet, utilizando a tecnologia a nosso favor. Durante a pandemia, a gente teve uma exposição até internacional da marca, então hoje a gente trabalha com o público brasileiro e internacional, com educação e sustentabilidade para a construção civil. E durante esses 5 anos que eu tenho trabalhado com
os arquitetos, engenheiros e entusiastas da sustentabilidade e com relação à arquitetura e à construção civil em geral, a gente percebe que a educação pauta em sustentabilidade dentro das escolas desde o início até a faculdade. Quando você chega na universidade e a gente, como tem um material focado em construção civil e focado na sustentabilidade, na aplicabilidade da sustentabilidade, o que a gente recebe muito dessas pessoas é que como é que eu saio da teoria para a prática? Como é que é a aplicabilidade da sustentabilidade? Porque hoje o que nos reportam é que dentro da universidade tem sido muito, e isso falando Brasil e internacional, que dentro das universidades a sustentabilidade ela é falada de uma forma muito teórica. E eu até brinco que às vezes o pessoal fala assim, você trabalha com sustentabilidade, que bonitinho, né? Aquele abraço de árvore, né? Que bom para você. E eu falo, não, gente, a universidade, a nossa prática, ela tem que entender que a sustentabilidade é um negócio. A sustentabilidade, ela gera negócios e ela mantém a saúde dos negócios também. Porque as pessoas dentro de ambientes tóxicos produzem menos. Se você tem 10 pessoas trabalhando num escritório onde você tem pouca iluminação natural, não tem uma ventilação natural, não tem acesso às vistas de qualidade, como a Bettina mencionou também, né, o 330, 300, né, com relação ao verde, esse contato com o verde, no final do dia você tem 6 pessoas trabalhando, porque a produtividade, o cansaço, o estresse aumentam nesses espaços tóxicos. Então, o espaço, ele não só educa, mas ele também promove a saúde pessoal e a saúde mental das pessoas. Então, quanto mais espaços tóxicos criamos e cidades tóxicas, mais a gente vai estar deteriorando a nossa sociedade. E em termos de produtividade, em termos de qualidade psicológica que essas pessoas têm, até para o desenvolvimento cultural e absorção da educação. As escolas também precisam ter esse contato e a educação, ela vem do exemplo, ela vem do observar. Eu vejo a escola dos meus filhos, ela é um painel de arte. E esse foi o fator decisivo quando eu escolhi matricular os meus filhos naquela escola, porque eu entrei na escola e eu percebi que todos os trabalhos, todas as questões eram voltadas muito forte para a questão da arte, da exposição à cultura, e eu vejo isso refletindo neles. A minha fala em relação à sustentabilidade que eles vêm trabalhando, essa questão da cultura na escola, isso replica, e hoje meus filhos têm 4, 9 anos, mas eu vejo eles ensinando pessoas. Eu vejo eles dando de dedo nos avós, falando, não, você não pode fazer isso. Então, e às vezes fica aquela questão, né, de ampliar essa discussão sobre a educação via exemplo. E quando a gente está trabalhando a questão da urbanização, as pessoas que estão caminhando, elas estão sendo educadas naquele trajeto, elas estão sendo impactadas por aquele trajeto. E a educação, por esses meios de vivência de uma boa experiência, ela vai muito mais além do que a gente simplesmente ficar na teoria. A gente precisa de aplicabilidade. Obrigado, Samantha. Pessoal, nós estamos indo para os nossos minutos finais, mas eu gostaria de franquear aqui, se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor, não vou chamar ninguém, mas Sabine, por favor. Se apresenta aí, fique à vontade. Nós temos alguns minutos mais, estamos caminhando para os nossos minutos. Bom dia para todos. É a primeira vez que estou participando, presidente. O presidente da APAP, a convite dele que estou aqui, e a convite dele também, nessa semana dos 70 anos do CEJAP, que ele enalteceu muito, que é uma escola maravilhosa, e que o nosso presidente
o Vidal, que a gente costuma falar dele, artisticamente ele é conhecido muito por Vidal. Eu sou um artista plástico, sou cadeirante da Academia Brasileira de Belas Artes, sou cadeira número 30, né? Este amigo aqui, eu conheci ele na fundação há muito tempo, ele continua na luta que, quando eu o conheci, ele já estava nessa luta. Parabenizo ele, né, pelos seus atos. A nossa associação, a APAP, eu fui presidente, hoje ele é o presidente, e futuramente vai ser a Sabine Pérez. É uma associação de 40 anos e que muito enaltece a cultura aqui com os artistas aqui do Paraná, não digo só Curitiba. É uma entidade, uma associação que ela, desses 40 anos, é a única que chegou há tanto tempo. A própria, ela chama-se APAP, Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná. A APAP, ela também tem em São Paulo a APAP que foi fechada. Imagine São Paulo, que tinha Tomi Otaki, que tinha vários representantes e associados. Agora, o que eu quero dizer assim, além de eu ser o artista, eu fui e sou da Agenda 2030, da ODS e Artes. A ODS é uma representação de toda essa parte sustentável, coisa da família, da saúde, das águas, e tudo para a melhora do planeta. É uma Agenda 2030, que nós somos com uma exposição itinerante em termos de mundo. Várias cidades do Paraná, várias cidades do Brasil e também do mundo. E o que eu queria, assim, agora, pedir a palavra, né, e agradeço por ter me deixado falar. Assim, hoje eu estou fazendo escultura e tenho essa escultura no CEJAP, que foi agora nos 70 anos do CEJAP, como eu comecei a falar, e essa escultura de 60 por 2,10, ela está lá e gostaria que vocês fossem visitar o CEJAP e ver a minha obra ali. Que reforço que foi a convite dele, fui agraciado como artista de ter essa obra lá. E eu estou agora entrando num projeto de fazer torres na cidade de 2,40 m por 60, 60, 60, de concreto, sabe? Com uma base, sabe, presidente? Com uma base bem forte, vamos dizer assim, para nada ser depreciado em termos de acontecer algum acidente com alguém que, por aventura, que ele quer subir, aquela coisa toda. Então, é um projeto que eu sempre fui pintor, desde os 4 anos de idade, sempre por incentivo dos meus pais, eu sempre pintei aquela coisa toda, né? Mas nesses 5 últimos anos eu procurei me aprimorar em esculturas. E estou agora com esse projeto, até depois eu quero conversar com o Gilmar para ver, aqui em Curitiba, que praticamente a gente está tentando já está certo naquela avenida principal, que falta o nome agora, lá de Cascavel, né? Já tem uma anuência de lá, de um... Oi? Isso, Avenida Brasil. É um nome tão difícil de falar, né? Mas só que ele é do coração, né? Então, Avenida Brasil, muito obrigado. Então, estamos aí. Esse daí eu tenho uma vontade e, assim, uma meta... Nossa transmissão está acabando em 2 minutos. Eu queria só que você pudesse fazer as considerações finais. As minhas considerações é um agradecimento. Uma próxima, eu reitero, então, a palavra disso daí. É isso daí, é o projeto que eu quero. E a pergunta é assim, que eu lembro que tinha uma pergunta que cada edifício ou cada lugar público teria uma obra artística, né, Vidal? E parece que não avançou essa... Eu queria deixar essa pergunta em aberto, tá bom? E obrigado. Então. Obrigado. 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 O nosso sino tocou, a nossa transmissão
ela é das 10 ao meio-dia. Peço desculpas a todos aqueles que estão aqui hoje, que não tiveram a oportunidade de falar, mas nós estivemos falando aqui com o Luiz Gustavo Vidal, presidente da APAP e diretor do Museu Alfredo Andersen. Estivemos aqui hoje, graças a Deus, primeiramente, e com o aval aqui do Cresce, fazendo um debate extraordinário a respeito de algo que nos remete à vida. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento de desumanização, né, trazida pelo que foi falado inicialmente, pelos impactos do urbanismo, e a falta de empatia que nós temos nas cidades hoje remetem a essas questões todas que hoje vivemos impactados, que é a questão da saúde mental. A questão da empatia também remete a uma questão que o presidente Luiz Castegnaro falou com relação até à logística reversa, que tanto é falado hoje, né, e que também nos remete à educação, por conseguinte, porque nós temos que ter uma educação continuada nas cidades, solucionar conflitos, transformar espaços e reconectar o cidadão com a natureza. E é isso que nós buscamos no Mãozinha Verde através de 5 eixos, né? O eixo A, E e O da sustentabilidade, que é água, energia, inovação, orgânicos e urbanismo. Através desses 5 eixos, nós dialogamos com os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apregoado pela ONU, mas que são responsabilidades de cada cidadão. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo novamente para que pudéssemos, dia 29 de julho, no último sábado do mês próximo, estamos aqui reunidos, talvez pautando essa questão de sustentabilidade que bem colocou o presidente do Cresce, o nosso querido amigo Ricardo Mesquita, cumprindo com alguns desafios, e espero que todos saiam daqui hoje transformados de alguma forma, para que a gente possa fazer uma cidade melhor. Obrigado a todos, até a próxima.